professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa primeira formação de etapa do segundo bimestre. Estamos aqui falando da formação de etapa dos anos e finais do ensino fundamental. Mas antes vou fazer uma audiodescrição. Eu tenho os cabelos à altura do ombro, né? Eles são ondulados, da cor loira, tenho os olhos azuis, pele clara, e atrás de mim há uma parede de cor palha, onde tem 2 quadros de um pintor lá de Recife, né, onde ele tem ali algumas pinceladas, né, sobre cores variadas, tá bom? Então, estamos aqui dando início. Eu sou Márcia de Matos Sanches, sou professora também, assim como vocês, já atuei como professora efetiva do Estado, trabalho como formadora de professores desde 2003 e tenho aí atuado em algumas áreas também na pedagogia, em razão da minha formação. Eu sou formada em letras, com ênfase em inglês e também em pedagogia, e mestrado na educação. Hoje, nosso tema, né, ele vai ser com foco, como ideia central, gêneros textuais, e vamos falar da sequência de atividades 5 do volume 1, parte 2 desse material. Vou aqui pedir licença, né, para compartilhar o nosso material a ser discutido aqui, tá bom? É importante, né, que nós estamos aqui apresentando essa formação para professores, do campo de recuperação e aprofundamento, com o componente curricular língua portuguesa, anos finais do ensino fundamental, e então temos aí como enfoque também a sequência de atividades. Vamos observar, então, como vocês podem acessar esse material, né? Então, nós temos aqui 2 possibilidades, existe um link nesse material logo abaixo, onde vocês podem também copiar e colocar ali no seu computador, né, para que vocês possam, então, entrar no Aprender, no caderno Aprender Sempre, de língua portuguesa, sequência de atividades, volume 1, lá na IFAP, tá bom? Aí, também, é possível aqui agora, nós vamos abordar os objetivos desse nosso encontro. Nós vamos, inicialmente, apresentar um panorama do tema central gêneros textuais sobre a perspectiva da leitura e da produção textual a ser estudado no segundo bimestre de 2022, né, esse tema central. Aqui é importante ressaltar que nós vamos mostrar os gêneros textuais específicos que têm como foco a produção de texto pelos estudantes, né? Então, não serão selecionados todos os gêneros textuais do Aprender Sempre, mas sim aquele que tem como foco a produção, né? Então, é claro que haverá sempre a leitura, né, como também uma perspectiva, né, importante para ser observada, mas, ao final, os estudantes terão de produzir um texto. No segundo momento, como objetivos, nós vamos discutir aspectos teóricos acerca da relevância dos estudos de variados gêneros textuais, bem como propor algumas experiências de aprendizagem, e aqui eu enfatizo que é necessário que vocês assistam posteriormente o vídeo, né, ou os vídeos que são das formações ano-séries, né, onde os nossos os professores também colegas de vocês da rede estadual, irão apresentar essas experiências. Aqui no etapa, na formação de etapa, nós vamos apenas citar quais são as experiências de aprendizagem, né, para que se possa, então, ali se aprofundar mais nas formações ano-séries, tá bom? Para que vocês possam observar se essas experiências são importantes, são relevantes, para que vocês discutam, né, lá no desdobramento do planejamento na TPC da escola de vocês. Então, estamos aqui iniciando esse primeiro momento para que vocês possam observar esse panorama. Vamos ver aqui uma explicação melhor sobre o que seriam esses gêneros textuais, né? Então, nós temos aqui
sempre, e é relevante dizer que essa organização dos trabalhos que nós colocamos aqui como sequência de atividade 5, sequência de atividade 6, depois na outra sequência de atividade 7 e 8, né? São objetos de produção textual pelos estudantes ao longo de cada sequência de atividades do material do Aprender Sempre. Então, essa organização do jeito que nós estamos aqui apresentando se justifica pelo fato de o texto, como material concreto, exercer o conjunto de domínios de aprendizagem, sobretudo leitura e produção textual. Essas são algumas citações, né, que foram feitas por Cordeiro e Rojo, quando elas fazem a apresentação do livro Gêneros Textuais Orais e Escritos na Escola, dos autores Schneuli e Dolls. Lá na referência nós temos esse livro, tá bom? Então, o texto também é a base das práticas de aprendizagem para o ensino de língua portuguesa. Então, nesse sentido, esperamos fornecer para vocês, professores, alguns instrumentos, né, que possam refletir e planejar sobre esses gêneros específicos da sequência de atividades deste volume 1, da parte 2, desse segundo bimestre, por meio dos quais os estudantes serão orientados, né, para produzirem pesquisas, fazerem variadas leituras, né, e também produzirem os seus próprios textos, tá bom? Podem ser os textos escritos, orais, multimodais ou multissemióticos. Então, hoje nós estamos aqui, nessa sequência de atividades 5. No 6º ano, o gênero que nós selecionamos foi o debate, tá? Sobre temas polêmicos. No 7º ano, é a entrevista que está inserida numa reportagem, então, de certa maneira, serão aprofundadas lá na formação de ano sério, então, portanto, não percam. No 8º ano, terá como objeto, né, de estudo o artigo de opinião, esse gênero textual, artigo de opinião. O 9º ano será meme, tá? Quando nós pensamos lá no outro vídeo que será gravado sobre sequência de atividades 6, nós teremos cartas de reclamação para o 6º ano, para o 7º ano, uma campanha comunitária, 8º ano, o meme, e no 9º ano, artigo de opinião. Vamos ver, então, como isso ocorre na sequência de atividade 7. No 6º ano, será abordado um cartaz com foco no artigo de divulgação científica. Então, há aí uma série de artigos, né, que falam sobre questões científicas, e no final haverá um cartaz que fará como a conscientização da população sobre determinado assunto. No 7º ano, haverá um relatório de pesquisas, então, a partir desse relatório de pesquisa, serão apresentadas por meio de cartazes, infográficos ou painéis, né, todas essas pesquisas realizadas pelos estudantes. Então, portanto, além de ter esse gênero textual, relatório de pesquisas, haverá também outros gêneros que são multimodais e multissemióticos. No 8º ano, títulos, a partir de títulos de artigos, de notícias de jornal, também de vídeos, né? Os gêneros textuais argumentativos são apresentados de forma variada, então serão estudados também o gênero título. No 9º ano, artigo de divulgação científica. No último deste semestre, né, deste bimestre, né, fechando o segundo bimestre, nós teremos a sequência de atividades 8, no 6º ano, o gênero seminário, no 7º ano, a produção de uma fábula, no 8º ano, folder, panfleto, e no 9º ano, infográfico. Bom, então aqui é importante que vocês percebam que existe uma teoria, né, que diz que esses gêneros, eles são agrupados, né, de uma certa maneira, eles são agrupados, e que já eu vou ler o quadro aqui, tá bom? Antes vou comentar algumas questões. Então, para esse segundo, desculpa, aqui mexeu em alguma coisa.
Para esse momento desse quadro, né, nós temos esse movimento central, né, dos gêneros sexuais predominantes. Aí nós sabemos também que existe o agrupamento desses gêneros e, portanto, eles estão dentro, às vezes, da esfera do escrito, né, são textos que potencialmente estão dentro da esfera do escrito, aqui no sexto ano, no caso, o debate, ele é muito mais oral, né, porque vai trabalhar questões de discussões entre dois debatedores, com moderadores, com uma plateia, então existe aí todo um trabalho da oralidade, mas também para que ele ocorra, é claro que haverá a produção de relatórios, né, ou então de roteiros que podem então definir os argumentos e contra-argumentos a partir de um tema colocado ou escolhido pelos estudantes, né? No sétimo ano, outro texto predominantemente oral, mas ele também está dentro da esfera da escrita, porque precisa ser previamente elaborado, né? Para que se saiba pesquisar, inclusive, quem é o entrevistado, né, qual aquilo que ele já estudou, que perguntas eu farei para este entrevistado, né, que pergunta o estudante fará para esses entrevistados. Eles podem estar dentro também da esfera da oralidade, óbvio, mas também quando ele está vinculado à ideia de uma TV, internet, ele passa também a ser um gênero, né, que vai produzir aí um jornal que pode ser virtual, né, ou impresso. Quando essa entrevista ela é transcrita, né, ela sai do campo da oralidade e vai para a produção escrita, também pensando se um jornal impresso ou virtual. E nós também podemos estar trabalhando elementos da multissemiose, né? Onde teremos ali a imagem, o vídeo, algumas ilustrações que muitas vezes o entrevistador leva, né, para ser apresentado ao seu público-alvo. Então, são textos, né, mistos, onde aqui dentro dessa questão, esse gênero, né, eles podem estar agrupados especificamente nesses campos da oralidade, da escrita e da multimodalidade, né, ou multissemiose, mas também, por característica própria, ele pode atingir esses três momentos, né? O oitavo ano, então, é o artigo de opinião, que ele está aqui, mas dependendo de como ele será exposto, muitas vezes pode ser apresentado em público também, ele pode entrar dentro da oralidade, também da multissemiose, né? O nono ano, basicamente, o meme, ele será mais vinculado à questão da multissemiose, né, dos textos multimodais ou multissemióticos, pela característica do meme, onde tem a presença do humor, dos elementos que eles são desdobrados para que se possa apresentar imagens estáticas ou imagens em movimentos, onde tem que haver, né, essa interação com uma intencionalidade crítica, né, de um bom texto, de um bom meme, que pode ser construído em sala de aula pelos estudantes e é algo que eles gostam bastante. Então, eles também podem estar dentro do escrito, porque para a elaboração dos textos, daquilo que vai ser vinculado pelo vídeo, né, ele precisa estar também dentro do escrito, da oralidade também, quando ele é falado lá, né? Então, neste momento, professores, eu aqui alerto vocês para que vocês tragam junto com vocês, ou peguem, né, o seu diário de bordo, folhas de papel, né, ou então um caderno, onde vocês possam anotar. Porque nesse momento, nós faremos um questionamento. Para isso, eu até peço que façam uma pausa no vídeo para que vocês possam pensar acerca do questionamento que será feito aqui. Como nós não podemos estar sincronicamente, nós vamos fazer essa pergunta, vocês vão refletir e logo em seguida, né, retomando ao vídeo, vocês vão ouvir uma possível resposta, porque toda resposta ela requer outras variadas interpretações, né? Então, traremos aqui para vocês uma possível resposta, tá bom? Vamos retomar então aqui ao vídeo. Vou beber uma aguinha, que eu também estou com um pouco de tosse.
Então, foi dado aqui para vocês um tempo, né, para vocês pegarem os seus diários de bordo, as suas folhas para serem escritas, né, caneta, lápis. Então, a pergunta é: por que ensinar gêneros textuais aos estudantes é importante para a vida prática de cada um deles, né? Primeiramente, nós devemos pensar que no passado, né, os textos, de modo geral, que circulavam na sociedade, eles eram divididos de uma base teórica, né, em basicamente alguns tipos, né, tipos de textos que eram chamados como narrar, descrever, argumentar, né, tem os dissertar, prescrever, textos injuntivos, né, então nós tínhamos essas divisões, mas essas divisões, elas não eram suficientes, né, para abranger todos os textos envolvidos na sociedade. Então, com os estudos, né, que sempre vem assim evoluindo, né, ao longo do tempo, e a gente percebe que a cada vez que a sociedade evolui tecnologicamente, novos gêneros vão surgindo, né? E com o evento agora da pandemia, das pessoas ficarem em casa isoladamente, o uso da internet foi muito forte, né? Então, nós temos as TikToks, nós temos também os memes, né? Então, são variados gêneros que vão aparecendo, fanpages, vários outros tipos de gêneros que vão sendo criados nesse movimento tecnológico, tá bom? Então, é potencialmente importante ensinar gêneros textuais, né? Então, vamos aqui pensar numa possível resposta, porque é óbvio que os professores terão muitas respostas acerca disto, né? Mas, possivelmente, uma possível resposta seria: os gêneros textuais são instrumentos de comunicação eficientes, pois abrangem praticamente todos os textos, sejam eles orais, escritos, multissemióticos e multimodais, que circulam socialmente e têm por função permitir que os estudantes se comuniquem efetivamente com clareza e consciência da importância da interação verbal escrita e oral entre os indivíduos, bem como da multiplicidade de possibilidades que a língua-linguagem nos oferece, né? Então, os gêneros, de certa maneira, eles são construídos, né, a partir de alguns elementos que são ali inerentes, né, à Constituição. Vamos pensar aqui numa carta, por exemplo, seja ela qual for, né? Existem alguns elementos que são próprios da carta, que é ali a data, a localização, algum vocativo, né, que leva ali a uma apresentação ao seu destinatário. Nós temos que ter ali o remetente, o corpo do texto, né? Então, todas as cartas têm esse padrão dentro de um gênero específico e, portanto, nós vamos perceber que daí vai derivar outros tipos de carta, como cartas de reclamação, cartas de solicitação, cartas de amizade, cartas de amor, né? Então, toda essa estrutura nós percebemos que estão vinculadas aos gêneros textuais, tá bom? Então, aqui nós já demos a resposta, gostaríamos de que tivesse uma interação, né, sincrônica, onde vocês pudessem responder, mas acredito que deu para vocês terem aí esse movimento de refletir para que o texto também, que o nosso vídeo, né, não fique assim tão estático, ou então sem um diálogo com vocês, tá bom? Quando nós pensamos em gêneros, muitos professores vão até o documento curricular, né, e dão ali uma lida, fazem buscas para ver qual é o olhar do nosso currículo, né? Aqui nós tiramos do currículo do ensino médio, mas ele também cabe muito bem aqui para a nossa anos finais. Nós temos aqui, o trabalho em língua portuguesa inicia-se desde os anos iniciais, né? Então, até mesmo antes, né? Quando a criança já começa a estabelecer ali a sua fala, sendo natural, né? Daqui de São Paulo, do Brasil, né? De certa forma, a linguagem da língua portuguesa é aquela que é iniciada na sua casa.
Nos anos finais e no ensino médio, as práticas de linguagem, mais o objeto de conhecimento, são progressivamente mais complexas. As práticas de leitura dão continuidade ao processo de letramento, né? E o contato dos estudantes com gêneros textuais de variados campos de atuação é ampliado. Então, por isso que quando falamos em práticas de leitura e relacionada à ideia de letramento, quanto mais o estudante tiver acesso, né, aos variados gêneros, ou que eles possam compreender qual é a função deles, principalmente nos seus próprios usos, né, no seu cotidiano, de como essa linguagem deve ser utilizada, uma linguagem mais formal, informal, né, dentro das características de cada gênero. Então, tudo isso precisa ser bem esclarecido para os estudantes, tá bom? Quando nós pensamos aqui, os gêneros textuais que são agrupados, eles também se coadunam, né, em campos de atuação. Então, nós temos aqui os gêneros textuais nos campos da vida pública, da investigação e pesquisa e artístico-literário. Quando nós pensamos em textos do campo da vida pública, então nós estamos pensando no debate, no artigo de opinião, são gêneros com foco nessa ideia da reivindicação, que promove a consciência dos direitos, valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética responsiva, privilegia, então, a argumentação e a persuasão. Quando nós temos gêneros textuais que estão no campo da investigação e da pesquisa, como reportagens científicas, relatos de pesquisas, relatórios de pesquisas, né, científicas ou literárias, nós estamos dentro do campo da investigação e de pesquisa. Então, visa promover a leitura que desenvolve as habilidades de pesquisa, ordenação e processamento de saberes. Os gêneros desse campo são privilegiados na escola, né, porque conduz o estudante a realizar os seus estudos e suas pesquisas, para depois ainda transformá-los, né, num resumo, numa resenha, ou então também poder ali apresentar, né, num seminário. Todos esses gêneros estão sempre, né, circulando pela escola. Quando nós pensamos em artístico literário, nós estamos aqui promovendo, né, a literatura. E a literatura, por si só, ela potencializa o senso da humanidade, a empatia e o diálogo com base na arte e na literatura, o contato com valores, crenças, desejos, conflitos, permite a construção de si próprio, né, de si mesmo, e a valorização do outro, contribui para a formação de um leitor literário. Então, são esses aspectos discutidos, né, esses concepções, ou essas concepções aqui, que são abordadas dentro dos nossos documentos curriculares, tá bom? Como nós vamos tratar? Ao longo desse segundo bimestre, nós vamos tratar aqui de textos multimodais e multissemióticos. Resolvemos, então, aqui na formação de etapa, né, apresentar alguns conceitos de Rojo e Almeida, que também estamos lá na nossa... É um livro de 2013, tá bom? Que está também nas nossas referências, né? Inclusive, esse também está dentro do currículo, tá bom? Essas citações de Rojo estão também dentro ainda do currículo em ação. Então, para Rojo e Almeida, o ensino de gêneros textuais multimodais e multissemióticos, então, o ensino propicia que os professores da educação básica reflitam sobre como os estudantes vivenciam o letramento mediante a diversidade cultural e hipermodal dos meios digitais. Possibilita, o ensino também, possibilita conhecer esses gêneros com base nos aspectos teóricos da pedagogia, dos multiletramentos. Esse tema já foi abordado em vídeos de formação de etapa anteriores, que vão sendo construídos em decorrência das mudanças das linguagens digitais e das necessidades comunicativas do século XXI. Percebam o quanto houve, né, de gêneros multimodais e multissemióticos em decorrência dessa questão, né, do evento da digitalização, da internet, né?
O ensino também permite compreender que esses gêneros textuais ancoram-se no campo dos multiletramentos e devem ser ensinados por meio de atividades de leitura e de produção textual. Então, isso significa que o tempo todo, né, os estudantes precisam estar ali acessando e refletindo ainda sobre as características principais, né, que se coloca em relação aos gêneros textuais, segundo também Roxane Rojo, as linguagens verbais, orais e escritas se misturam com imagens estáticas, pensando aqui nos multissemióticos e multimodais, né, como fotos, ilustrações, gráficos, infográficos, em movimentos, como vídeos, por exemplo, muitas vezes também pelas ruas, como som, a dança, né, e com sons também, né, sonoplastias, músicas. A palavra texto se estendeu a esses enunciados híbridos de novo tipo, de tal modo que hoje falamos também em textos orais e em textos multimodais, com as notícias televisivas e os vídeos, né, no YouTube, por exemplo. Surgem novos gêneros discursivos constantemente, por meio de chats, páginas, né, da internet, tweets, posts, enzines, fanclips, etc. Essas tecnologias e ferramentas de leitura e escrita impulsionaram, então, novos letramentos. Por isso que o professor ele precisa constantemente atualizar-se para que ele também não fique para trás, né? Para que os estudantes dominam tão bem, né? Esses gêneros e que muitas vezes nos ensinam também, né? Então, é importante estar sempre antenado, como dizem aí alguns. Então, as principais características desses gêneros ainda são eles ancoram-se em possibilidades hipertextuais, porque estão também inseridos na internet, né? Os multimediáticas, né? Possibilidades multimediáticas e hipermediáticas do texto eletrônico. O ato de leitura não somente se vincula à leitura do texto verbal escrito, mas também a outras modalidades de de linguagem, imagem estática, imagem em movimento, ao som, à fala, que cercam, né, esse gênero, ou intercalam ou impregnam. Veja que quando nós vimos muitas vezes algumas imagens, nem é preciso muitas vezes da questão da linguagem escrita, né? Porque só a imagem já tem todo um sentido de intencionalidade, de situacionalidade. Então, é muito importante também trabalhar com essas questões de imagens, de fotos, quando não se estabelece ali uma conexão com o texto escrito, né? Que pode ser também de uma profundidade bem evidente para se trabalhar. Quando nós pensamos em textos multissemióticos, vão além dos limites dos meios digitais, extrapolam os impressos como jornais, revistas, livros e didáticos. Então, essas são as principais características, né, desses textos multimodais e multissemióticos, que são muito importantes também, e aqui é um breve resumo apenas, né? Quando nós estamos agora tendo como foco a sequência de atividades 5, nós temos que pensar na questão desse uso do agrupamento que Dawes e Schneuli nos fala em relação aos gêneros variados, que podem ser agrupados em função de um certo número de regularidades linguísticas e composicionais, como eu já disse no início, né, a partir da construção de progressões dos textos escritos orais, e atualmente os multissemióticos e multimodais. E também nós temos que pensar, né, aí no caso desses dois autores, que os gêneros textuais agrupados não são estáticos, né, eles estão sempre em evolução. E aí, então, em relação uns com os outros, né, eles não são estáticos em relação uns com os outros. Muitas vezes eles até se articulam mesmo e se unem para formar, então, às vezes, a possibilidade de uma mensagem ser aí comunicada. Então, é possível determinar alguns gêneros que poderiam ser protótipos para cada agrupamento e, assim, orientados para um trabalho mais didático. Esse agrupamento, que nós vamos falar aqui já,
ele visa desenvolver as práticas da escrita e da oralidade. Esse agrupamento de gêneros textuais considera a diversidade e a especificidade dos gêneros orais, mas sem negar a transposição de gêneros textuais, por exemplo, do escrito para o oral e do oral para o escrito. Os gêneros textuais orais mais relevantes na sequência de atividades são os orais públicos, o debate regrado, a entrevista, o seminário, a narrativa de uma viagem, por exemplo, né? E aí nós vamos observar que, para a sequência de atividades, nós escolhemos para o sexto ano debate, ele está, segundo o Schneuli e Dawes, estão dentro do domínio social de comunicação, discussão de problemas sociais controversos. E no campo da linguagem dominante é a argumentação, porque visa a sustentação, refutação e a negociação de tomadas de posicionamento. Em relação ao sétimo ano, que a entrevista é o foco, né? O domínio social de comunicação está dentro da esfera da transmissão e da construção de saberes. Então, ele está muito mais, o gênero entrevista, para o expor, né? Apesar de haver entrevistas que também têm essa ideia do argumentar, por isso que nós fazemos, ela pode haver essa transição, né? Apesar desse agrupamento, ela pode também ser uma entrevista polêmica, né? Onde se há aí algum posicionamento crítico em relação a algum tema polêmico. Mas, de modo geral, vamos pensar aqui nas entrevistas de cientistas, por exemplo, da área da saúde. Então, ele vai muito mais expor, né, acerca do tema específico da área da saúde. Então, essa apresentação textual, né, são transformações de diferentes formas de saberes. Então, no sétimo ano, o enfoque, como nós vimos, será para a entrevista. No oitavo ano, por ser um artigo de opinião, o domínio social de comunicação é uma discussão, né, de problemas sociais controversos. Isso está no livro, né, do Dawes e de Schneuli, que faz essa divisão de uma forma didática. A linguagem dominante é o argumentar, que também visa a mesma questão, né, de sustentar, refutar, negociar, tomadas de posicionamento, né? No nono ano, nós temos o meme, e Dawes, em seu livro, ele não trata muito dos elementos multissemióticos, então nós buscamos em Rojo, né, o domínio social de comunicação de um meme relativo ao letramento como diversidade cultural hipermodal por meios digitais. Quando nós pensamos em linguagens dominantes, nós estamos pensando que o meme trabalha a linguagem verbal, não verbal, imagens estáticas, em movimentos e muitos outros elementos, tá bom? Aqui é apenas um modelo para que nós possamos pensar quando vamos elaborar as atividades, né, que estão do material do Aprender Sempre, ter essa noção dessa construção. Estamos aqui, professores, iniciando o nosso terceiro momento. E, mais uma vez, eu gostaria de conversar com vocês, porque quando nós falamos em experiências de aprendizagens, né, o ideal seria poder mostrar algumas experiências. Só que, como aqui é uma formação de etapa, e os meus formadores, né, os formadores, professores que vão anunciar para vocês a formação anos séries, eles vão tratar desses temas específicos, dos quais irei falar aqui rapidamente. Então, é interessante, professores, que vocês observem, que eu vou brincar aqui com uma expressão, se eu der algum spoiler, né, vai ficar complicado para o professor explicar depois, né? Então, nesse momento, eu só faço mesmo uma breve apresentação, esperando que vocês, professores do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, assistam aos seus vídeos específicos e aos outros também, porque a cada vez que nós vamos em nossas pesquisas observar as atividades que são propostas pelos colegas, nós com certeza vamos criar outras possibilidades, né, de apresentar novas experiências de aprendizagem para os estudantes. Então, volto aqui no meu compartilhamento e mostro para vocês algumas experiências que serão feitas ao longo do trabalho da formação anos séries, tá bom? Só mudar aqui.
Então, quando nós pensamos nas experiências de aprendizagem de variados gêneros no 6º ano, a Marília escolheu o debate em 4 cantos. É muito interessante como ela propõe esse debate chamado 4 cantos, tá bom? A professora Marília, que vai fazer a formação, né, do 6º ano, ela vai depois apresentar de forma mais detalhada, né, o que seria esse debate em 4 cantos. No 7º ano, nós temos aqui, obviamente, que vai tratar do tema entrevista, né? E aí, em uma reportagem, produção de jornal da escola. No 7º ano, nós temos a Andréia, que vai também apresentar essa questão, né, de como imaginar a produção de um jornal digital, onde se pode fazer aí entrevistas, tá bom? Então, é importante também que se observe e assistam esses vídeos. Quando nós pensamos no 8º ano, a Nilceia, que trata também do artigo de opinião, mas que do artigo de opinião nasceu a ideia de trazer ali um júri simulado. O júri simulado me lembra muito, porque eu lecionei numa faculdade como direito, na área do direito, linguagem jurídica, e nós fazíamos muitos júris simulados para os estudantes, sempre, claro, com um professor da área do direito auxiliando os professores de língua portuguesa, e é onde se desenvolvia a comunicação, né? Onde a oralidade está presente e é fundamental para que se possa ali desenvolver no estudante esse gosto, né, pelo falar em público ou então atuar na sociedade, né? Então, o júri simulado, a partir de um tema polêmico, também é muito importante. No 9º ano, então, o Ney vai tratar de uma oficina de memes. Então, por meio dessa oficina de memes, sugere-se, né, como se levar para a sala de aula esse trabalho com gêneros memes, tá bom? Então, eu não posso aqui, como eu já disse, né, dar os detalhes, porque estaria aí invadindo o espaço desses professores que pensaram nessas estratégias de aprendizagem, tudo bem? Então, aqui, quando nós vamos já partindo, professores, quase para o nosso encerramento, né, da pauta de hoje, as orientações para a TPC. Então, após assistir os vídeos da formação de etapa e da formação de anos séries, façam as anotações daqui faladas hoje, ou nos outros vídeos, e em seus diários de bordo, cadernos, papéis, não importa aonde, né? Em seguida, reflitam sobre como trocar as suas impressões acerca do tema gênero central, né, gêneros textuais, com os professores do componente de língua portuguesa. Ouvindo os professores, eu ouvi alguns dizendo que estão com dificuldade de se reunir com seus pares. Mas, professores, eu aqui recomendo que existem as possibilidades de a gente comunicar hoje, né, via aquelas mensagens rápidas pelos celulares, ou então de a gente criar um momento de um encontro virtual mesmo. Nós fazemos isso. Eu sempre me encontro com a professora de matemática, Rosana Magni, e a professora Mari, de Ciência da Natureza. Nós nos encontramos para trocar ideias aqui, né, por meio desse sistema que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, professores, criem esses espaços, essas possibilidades de conversa, né, com seus pares. Se não houver, né, o seu horário, não bate com o horário do outro professor, eu acredito que seja interessante também que vocês façam isso. É possível também discutir juntamente com os professores de que maneira os conceitos relativos a esses gêneros orais, escritos, podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade 5, pensando também na seleção das suas aulas, dessa sequência, né, de que maneira elas podem atender às habilidades necessárias para serem retomadas com os estudantes, analisar também se essa habilidade essencial conecta-se com o objeto do conhecimento e com os objetivos das aulas analisadas nesta formação de anos séries, e também nós vamos tratar de examinar se a experiência de aprendizagem para o ensino médio está articulada com os processos de leitura e escrita de maneira interativa, tendo os estudantes no centro da aprendizagem. Então, sempre são orientações recorrentes, mas que precisam ser refletidas no seu dia a dia. Também nós temos aqui, numa última etapa, refletir se as habilidades essenciais, os respectivos objetos de conhecimento, com foco nos gêneros, promovem nos estudantes o avanço do percurso interativo de ensino-aprendizagem mais significativo. E, por fim,
a elaboração, né, do planejamento na TPC, observando todos esses aspectos teóricos, metodológicos sugeridos, não só nessa, mas como também nas outras formações de anos séries também, tá bom? Professores, então aqui, o que nós vimos nesse encontro, nós apresentamos, né, um panorama do tema central, gênero textual, nessa perspectiva sempre de leitura e de produção dos nossos estudantes, discutimos os aspectos teóricos acerca da relevância dos estudos desses variados gêneros, propusemos, não bem propusemos aqui, mas nós citamos, né, algumas experiências de aprendizagem que serão apresentadas nas formações anos séries, tá bom? Que vão ser discutidas aqui no planejamento por vocês, né? A possibilidade de se inserir esta ou outras, por isso que eu recomendo que assistam a todos os vídeos possíveis, né, dos anos séries, para que vocês possam, então, ter ideias, mas eu sei que você já tem muitas, mas mais algumas ideias possíveis, né? Aqui fica, então, o nosso referências, as nossas referências para que vocês possam consultar, fica aqui no vídeo. Eu descompartilho, e aqui, professores, eu me despeço, agradecendo, né, sempre essa organização dos nossos aqui operadores, né, das pessoas que estão aqui por trás para que esse vídeo ocorra, da participação dos intérpretes e das intérpretes de Libras, que sempre contribuem para todo esse processo de comunicação com vocês. Então, agradeço e até um próximo encontro.